Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, mais sobre a atuação do São Paulo contra o Bragantino, planejamento de 2024 e atualização de Luiz Gustavo e mais um nome no radar tricolor. Então vambora pro vídeo. Muito bem, tá aí o Dorival falando sobre várias coisas, sobre o Luciano, fica, não fica, tal, jogou bem no primeiro tempo o Luciano ontem, boa partida do São Paulo. E aí o Dorival, Arnaldo, fala um negócio que parece que tá na cabeça dele. Depois eu vou falar com a Marília também. Essa história que aconteceu no ano passado, que ele ganhou, e aí depois ele perde o Brasileiro, toma um pé no traseiro do Flamengo, porque o time desmobilizou. E agora ele tá numa pegada ali, não vamos desmobilizar, vamos até o fim e tal. E ontem, boa partida do São Paulo. Ele traz, inclusive, os números, né, das partidas pós-Copa do Brasil. E, de fato, ele não está enganado. Não. Se não me engano, não está enganado. São 9 partidas, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É uma campanha que dá para brigar pelo título, né, pós-Copa do Brasil. Ganhar 5 partidas pós-título não é exatamente uma ressaca. Mas acho que das partidas todas, talvez tenha sido a melhor. Curiosamente, não no Morumbi, mas o São Paulo jogou como se estivesse no Morumbi. Contra um time forte, que não conseguiu em nenhum momento, fora o comecinho dos tempos, incomodar de fato o São Paulo. E o São Paulo estava bem desfalcado. Então acho que o São Paulo conseguiu jogar pela mobilização, começou a jogar bem pela mobilização, mas também pelas escolhas de escalação. Cuidado com o gemidão. É o cachorro. E pelas escolhas, porque o São Paulo foi escalado de acordo com o adversário. E o São Paulo teve o seu time e usou o intervalo maior do jogo com o Cruzeiro, não jogou no final de semana para enfrentar um Bragantino que é jovem, forte, físico, igualando essa coisa do Bragantino na força, na pegada, e mesmo sem grandes jogadores tecnicamente no jogo, o São Paulo foi melhor o tempo todo. Acho que... Você achou o tempo todo? Eu achei que o segundo tempo o Bragantino voltou melhor. Então, os inícios de jogos dos tempos do São Paulo na era Dorival é uma questão que ela é comum mesmo nas vitórias. O São Paulo não começa bem os seus tempos. Aliás, as derrotas do São Paulo normalmente acontecem quando o time toma o gol antes dos 15 minutos. Foi assim no campeonato todo. Se passa os 15 minutos, o time toma conta do jogo. Se passa 15 minutos sem tomar gol, né? Foi assim que aconteceu em casa quase todas as vezes, menos no jogo contra o Palmeiras, menos no jogo contra o Fortaleza, menos com o jogo contra o Atlético, quando ele perdeu seus jogos no Morumbi. Tomou gols antes dos 15 minutos nesses 3 jogos. E aí eu acho que o time tem um padrão, tem uma volúpia interessante. Agora, a missão cumprida para esse ano, e antes que me falem, fui mal compreendido, mas continuo com a mesma posição, pênalti. Depois de 45 do segundo tempo, 0-0 o jogo, ou é um escândalo ou não é pênalti, na minha opinião. E acho que o árbitro estava próximo da jogada. Acho bom árbitro e não deu pênalti. Então continuo contra a intervenção de VAR nesse caso. Por mais que depois de 20 câmeras o pé do Caio Paulista tenha sido atingido antes da bola, né? Então foi marcado o pênalti, definiu o jogo. Mesmo se fosse 0-0, eu estaria com a mesma opinião que o São Paulo teria jogado bem e merecido a vitória. E acho que a questão agora, com os 45 pontos, por mais que ele esteja com essa coisa, Tironi, de vamos levar o campeonato a sério, vamos levar o campeonato a sério, vamos mobilizar, talvez ele não consiga fazer isso em todas as partidas. E ele também, num trecho da coletiva, falou, vou aproveitar a data FIFA, já que ele não tem time para treinar, né? Um está em outra seleção, outro está não sei o quê, para planejar 2024. Em termos de elenco, em termos de chegadas, saídas e tudo mais. Então, eu acho que fica uma impressão, e eu sei que é a sua impressão, Tironi, se o São Paulo não tivesse sido tão mal em algumas partidas cruciais no momento pré-final da Copa do Brasil, o São Paulo poderia estar nesse bolo aí. Cara, se o São Paulo porque chegar... ele tem time para estar nesse bolo. Tem o Fluminense, como o Marcini falou, Fluminense e São Paulo teriam um time pela derrocada do Botafogo que a Marília escreve, para estar brigando pelo título. Sim. São Paulo e Fluminense teriam. Você tem aqui, do sétimo... Bora falar agora sobre Lelê, atacante que está no Fluminense e pertence ao Itaboraí Profute.
Lelê foi artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, baita início de temporada, acabou se transferindo pro Fluminense, chegou a formar dupla de ataque com o Cano, mas termina a temporada em baixa. Por que eu tô falando do Lelê? Porque de acordo com o Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, o Lelê interessa ao São Paulo para 2024, nome muito interessante, jogador de 26 anos de idade, São Paulo busca um reserva para o Caleri para o próximo ano, acho que seria uma opção bastante interessante. O que eu fiz? Fui atrás de mais detalhes para explicar para vocês. Como é que funciona a situação do Lelê? Contrato de empréstimo com o Flu termina em dezembro e para comprá-lo, o Fluminense precisa desembolsar apenas 4 milhões de reais. Ainda não há uma decisão tomada, o Lelê perdeu espaço com a chegada do John Kennedy, hoje o Cano é o titular, o John Kennedy é o reserva imediato, isso quando o John não joga como titular também, e o Lelê aparece como uma terceira alternativa. Perdão. Se o Lelê não for comprado pelo Fluminense, aí sim vai estar à disposição do mercado, certamente não voltará ao Itaboraí. Atlético Paranaense e Fortaleza também já estudaram a possibilidade de fazer um investimento no jogador. Conversei com um dos representantes do Lelê para ver o que se pensa a respeito do futuro do atleta. O que eu ouvi é que se o Lelê não ficar no Fluminense, a tendência é que ele vá para o exterior. Já são várias as sondagens de clubes de fora do país, oferecendo bastante dinheiro. O atleta com 26 anos de idade. A notícia não é boa para o torcedor do São Paulo. Se não ficar no Flu, a tendência é que o Lelê vá jogar no exterior. Temporada atual de 32 jogos, 2 gols e 2 assistências pelo Fluminense. Já no Volta Redonda foram 15 partidas, 14 gols e mais 4 assistências. Beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que registrou seu menor público no futebol brasileiro na temporada de 2023, mas ainda assim bateu o recorde de receita num único jogo na Vila Belmiro. Você sabe que nessa quarta-feira o Tricolor não pôde jogar em seu estádio no Morumbi, que está sendo preparado para receber os shows do Red Hot Chili Peppers e do RBD. Diante disso, o São Paulo optou por jogar na Vila Belmiro. Público pequeno, dentro das possibilidades, obviamente, 11.948 torcedores. Até então, o menor público do São Paulo como mandante na temporada havia sido de 16.422 torcedores em uma partida do Campeonato Paulista no Morumbi. No Campeonato Brasileiro, o menor público havia sido de 22.882. Apesar de pouca gente no estádio, São Paulo conseguiu bater com folga o recorde de receita do Santos na atual temporada, jogando na Vila Belmiro. É que o Tricolor jogou o ingresso lá para cima, média de R$ 95 por cada ingresso vendido para essa quarta-feira na vitória por 1-0 contra o Red Bull Bragantino. Dessa maneira, a renda do São Paulo foi de 1,1 milhão de reais. 71% a mais do que o jogo em que o Santos mais faturou no Campeonato Brasileiro como mandante. Foi numa partida contra o Corinthians. Queria saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa sobre o Santos? Tem um estádio pequeno que, ao mesmo tempo em que funciona como um alçapão, é capaz de render muito menos dinheiro do que, por exemplo, como o Morumbi. Você sabe que Santos e W Torre já arquitetaram toda a obra para a transformação da Arena do Santos numa arena multiuso, com mais capacidade, enfim, entre outras novidades que estão em breve por acontecer. Ó, o São Paulo tá no mercado, tá de olho em opção ao ataque do Caleri, jogador de lado de campo, e volantes. André, você falou no plural, volantes. Sim, o São Paulo está de olho em 2 volantes. O São Paulo quer contratar 2 volantes. Luiz Gustavo é uma dessas peças, indicado pelo Lucas, aquela coisa toda, aquele bastidor que a gente já trouxe para vocês. São Paulo quer ter um jogador, primeiro volante e um segundo volante. Por quê? Eles entendem que Pablo Maia e Alisson são os 2 jogadores ali, primeiro e segundo volantes. Só que eles entendem que um calendário é muito cheio. São jogadores que têm um déficit físico muito grande durante a partida, principalmente partidas mais decisivas, né? Imagina você pegar uma chave ali, uma fase de grupos da Libertadores com muita viagem, deslocamento, altitude, então tem um desgaste. Então o São Paulo olha para o elenco e vê que tem poucos jogadores com essas características, né, que atendem hoje Pablo Maia e Alisson. Então o São Paulo busca ali o Luiz Gustavo, que pode fazer as 2 funções, e um jogador que também possa fazer as 2 ou uma delas. Então o São Paulo vai ao mercado e quer trazer 2 volantes para 2024. Um deles é o Luiz Gustavo. Tem o Luan, tem o Gabi Neves, são jogadores que atendem até a página meio aquilo que a gente está falando de Pablo Maia e Alisson. O Gabi Neves é o cara que mais se aproxima ali. Tá vivendo uma grande fase? É bem verdade, não tá vivendo. Pode retomar? Pode retomar. Mas o São Paulo tá de olho no mercado para ter reposições para Alisson e para Pablo Maia. Claro, evidentemente pensando em 2 peças, uma delas o Luiz Gustavo. Pelo menos essa é a ideia no planejamento que está sendo discutido agora do São Paulo na diretoria neste exato momento. Então, São Paulo. Pessoal, tem que aproveitar mesmo depois de domingo aí, essas 2 semanas de parada, para se planejar para 2024. Essa é a realidade, né? Chegamos aos 45, se passar mais um pouquinho, melhor ainda. Mas assim, dá uma aliviada, né? Então tem que se planejar, tem que correr atrás, porque os outros times já estão fazendo isso. Ainda que não
com a mesma velocidade, porque Palmeiras, Flamengo e Atlético, Grêmio, Botafogo ainda brigam pelo brasileiro, o São Paulo não tem mais nada para brigar, e o Fluminense agora tem que focar aí na temporada que vem. Falando de São Paulo ainda, nomes como Lele, Eric, são nomes de oportunidade de mercado, né? São Paulo tenta, se tiver condições de pagar, então vamos ver. Acho meio difícil também, porque como entra Fortaleza e Atlético Paranaense na parada, eles têm hoje no momento mais dinheiro que o São Paulo, né? Então o São Paulo tem que procurar jogadores que não estão no radar de outros times e principalmente fechar rápido o negócio, como foi, por exemplo, com o Rames Rodrigues, né? Então é isso, pessoal. Acho que foi um ano no todo muito bom. Se você pensar que o São Paulo conquistou um título, é diferente dos outros anos que o São Paulo quase chegou lá. Então, o que tem que mudar realmente é a campanha nesse brasileiro, que não dá todo ano para ficar brigando contra o rebaixamento. A São Paulista foi um percalço que não esperado, mas também jogou no Allianz. O Allianz acabou detonando o Galopo, detonou o Ferrarese, machucou o Lucas. Então, assim, agora tem que pensar direitinho quando você aluga o estádio, que realmente é importante, porque você financeiramente ganha um valor interessante para o clube, mas onde vai jogar, né? Eu acho que talvez a Vila Belmiro hoje seja a melhor opção. Ainda que o Pacaembu vai reabrir, mas também a grama sintética e São Paulo e a grama sintética, pelo jeito, não combinam. Isso também tem que ser estudado, tem que ser verificado. E esperamos até que o São Paulo faça um campo lá de grama sintética no CT, para ver se, né, esse número de lesões aí caiam, né? Porque é inacreditável. Também, que ano que vem, com bastante competições também, é bom ter um elenco talvez tão numeroso quanto esse ano, ainda que o Dorival, o filho dele, não gostem de elencos numerosos, mas São Paulo nos últimos anos aí tem tido vários jogadores machucados e pelo ano inteiro, é só ver Ferrarese, Galopo e companhia, né? Igor Vinícius, parece que voltou a campo agora. Então, é isso, gente. A gente tá no fim de festa, final de ano, que a gente quer saber mesmo é quem serão os novos contratados do São Paulo Futebol Clube. A nova patrocinadora, que possivelmente vai ser a New Balance, né? Porque a Adidas está saindo. Então, assim, novidades verão. Tomara que sejam boas novidades. São Paulo comece 2024 mais forte que 2023. Daqui saibamos que terão saídas. Acho que o Luciano é claro que vai sair. Se receber uma boa proposta, até para fazer o pé de meia dele. Você tem agora o Pablo Maia, o Beraldo. O Nestor antes estava nessa lista, não está mais. Você tem o Wellington. Então, assim, se o São Paulo conseguir uma boa venda, ou duas, eu acho que dá para você manter um elenco bom e competitivo e até trazer uma outra peça, né? Mas assim, hoje, pelo que você, Pablo Maia e o Beraldo estão jogando, a venda de um deles ou até dos dois vai ser muito sentida pelo São Paulo Futebol Clube. A partida que o Pablo Maia fez contra o Bragantino foi gigante. A temporada que os dois têm feito são gigantes. Do Beraldo é brincadeira, é muita qualidade no passe. Assim, vai ser difícil repor, isso é fato. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? O gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!